A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estamos, nessa oportunidade, fazendo o resumo da lição de número 4, a ser ministrada no dia 27 de janeiro de 2019. O título da lição é Enfrentando o transtorno do sono. Irmãos e irmãs, a respeito desse assunto, eu recomendo a vocês o site www.ativosaude.com/saúde/distúrbios do sono, onde são abordados 15 distúrbios do sono, sendo que 2 deles, insônia e terror noturno, são tratados nessa lição como transtornos do sono. Texto áureo. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos, número 4, verso 8. Segundo o texto áureo, o salmista dormia em paz, porque se sentia seguro em Deus. Sobre segurança proporcionada pelo Senhor, eu recomendo a leitura dos seguintes versículos. Primeiro, Salmo 46, verso de 1 a 3. Segundo, Salmo número 91, versículo 7. Terceiro, Salmo 121, versículos de 2 a 4. Quarto, Provérbios, capítulo 1, versículo 33. E quinto, Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Verdade aplicada. É muito importante buscar ter uma boa noite de sono, pois é essencial para a saúde e melhoria da qualidade de vida. O Salmo número 127, versículos 1 e 2, diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Cabe aí uma pergunta: quem são os seus amados? João 14, 21 nos responde: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Confiando nessa palavra, temos a tranquilidade necessária para uma boa noite de sono. Objetivos da lição: primeiro, revelar o perigo de uma noite mal dormida. Segundo, mostrar o que fazer para tratar do transtorno do sono. E terceiro, ensinar como equilibrar as nossas atividades para não sofrermos com este mal. Os textos de referência encontram-se em Salmos, capítulo 4, versos de 1 e 5 a 8. No verso 1, Davi abre o seu coração para Deus, confessando a sua angústia, que provavelmente era o fator que estava impedindo de conciliar o sono. No verso 5, ele estava ouvindo a resposta do Espírito Santo de que ele tinha que se sacrificar para ser justo e confiar no Senhor. No verso 6, ele pede que o Senhor, através da luz do seu rosto, o ilumine para a prática do bem. No verso 7, ele começa a se alegrar em Deus, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias, capítulo 8, versículo 10, parte B. No verso 8, ele finalmente obtém em Deus a paz que tanto precisava para dormir. Introdução. Atualmente, temos visto uma grande perda de produtividade em muitos irmãos que antes eram tremendamente ativos na obra de Deus. Em alguns casos, isto ocorre
porque eles desenvolveram o transtorno do sono. Ponto 1. Um sofrimento não identificado. É normal nos depararmos com pessoas que estão passando por algumas dificuldades e não conseguem identificar qual o motivo delas. Essas dificuldades, muitas vezes, afetam negativamente a saúde do nosso corpo e mente. Para que as nossas funções biológicas funcionem bem, enquanto estamos acordados, é necessário que tenhamos um período de sono adequado, pois é durante o sono que importantes funções do corpo são realizadas. 1.1 Coisas que nos fazem perder o sono. Uma das principais causas do transtorno do sono é o estresse. Isto é, um sintoma que pode ser caracterizado por sensações de irritação, medo, desconforto, preocupação, frustração, indignação, nervoso e ser motivado por diversas razões distintas e até desconhecidas. No Salmo número 4, verso 2, vemos o que as mentiras infamatórias que os seus inimigos estavam espalhando sobre Davi. Isso o estava angustiando de tal forma que o seu nível de estresse se elevou ao ponto de não conseguir dormir. Irmãos e irmãs, façamos como Davi, que mesmo no seu leito não se conformou com a sua situação e buscou no Senhor a paz interior que tanto necessitava naquele momento. E aí cumpriu-se na sua vida Jeremias 29, 12 e 13, que diz: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Item 1.2, o perigo real. O nosso comentarista faz um diagnóstico de insônia no caso de se perder o sono ao menos 3 vezes por semana durante pelo menos 3 meses. A insônia pode trazer como consequências: primeiro, distúrbios da memória e concentração. Segundo, ansiedade. Terceiro, depressão. Quarto, irritabilidade. Quinto, sentimento de insatisfação. Sexto, baixo rendimento profissional. Sétimo, prejuízo do convívio social. Oitavo, alteração da pressão sanguínea. 9, diabetes. E 10, aumento do risco de acidentes. Item 1.3, o risco do trabalho excessivo. Irmãos e irmãs, embora não tenhamos na atual dispensação a obrigação legal de guardar o sábado, conforme Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, devemos respeitar o princípio estabelecido por Deus ao nos dar um regime de trabalho semanal de 6 dias por 1 de descanso. Sendo assim, é evidente que o excesso de trabalho, quer seja secular ou na obra de Deus, certamente trará consequências danosas à nossa saúde e, dentre elas, a insônia. Friedrich Nietzsche, filósofo prussiano que viveu no século XIX, disse a respeito desse assunto: Todos vós que amais o trabalho desenfreado, o vosso labor é maldição e desejo de esquecerdes quem sois. Item 2, vivendo noites mal dormidas. Esse tema levanta uma série de discussões acerca do que se deve fazer quando não se consegue dormir. Já vimos que o transtorno do sono é um mal que tem a sua origem em diversos fatores, dentre os quais se encontra o estresse. 2.1 Convivendo com este mal. Irmãos e irmãs, como temos visto, noites de insônia constantes tendem a evoluir para o transtorno do sono, que é uma doença da alma. Logo, não podemos tentar dar um jeitinho de conviver com tal situação.
Como servos de Deus, devemos confiar na sua palavra. Salmo número 3, verso 5 diz assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Mas, se necessário for, não há problema algum, meu irmão, minha irmã, em se buscar o auxílio médico. Item 2.2, um medo noturno inexplicável. O terror noturno é, talvez, o mais dramático transtorno do sono e geralmente ocorre em crianças. Ele é caracterizado por gritos e períodos de muita agitação. Por isso, o tratamento também envolve principalmente a terapia comportamental. Em geral, o terror noturno desaparece com o crescimento da criança e não requer uso de medicações. Fatores emocionais devem sempre ser investigados e tratados adequadamente. Evidentemente que a oração é um elemento indispensável nesse tratamento, juntamente com a confiança na palavra de Deus, conforme Salmos número 91, versículos 5 e 6. 2.3, perda do sono por causa do pecado. A exemplo de Saul, 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 14 a 23, existem casos que a intranquilidade para se conciliar o sono é proveniente do pecado. Inclusive, é uma porta aberta para a opressão demoníaca. Nesse caso, não devemos agir como ele, que buscava apenas um alívio momentâneo para o seu problema, mas sim tomar o remédio que ataca e cura definitivamente esse mal, ou seja, ter o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, pois ele é o caminho, a verdade e a vida, conforme João 14,6. E, conforme João 8,36, temos que, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Item 3, buscando o melhor tratamento. Nos tópicos anteriores, vimos que o transtorno do sono tem diversas causas, externas e internas. Este aprendizado nos mostra que, em cada situação, a abordagem deverá ser de acordo com o caso. Item 3.1, cérebro regenerado pelo sono. O sono também proporciona ao cérebro a oportunidade de fazer uma faxina química dos elementos nocivos que, porventura, foram adquiridos durante a vigília, ou seja, o período em que a pessoa permanece acordada. Por isso, temos mais um motivo para buscar disciplinar o nosso sono e não nos conformarmos em ter continuamente noites mal dormidas. Não adianta ficarmos apenas nos queixando e se lamentando. Temos que agir. Um autor desconhecido diz: a gente não é árvore para ficar parado. 3.2, combatendo as causas externas. A introdução dos seguintes procedimentos na nossa rotina de vida são de suma importância no combate às causas externas de noites mal dormidas. Primeiro, atividade física, que aumenta a produção de hormônios benignos para o nosso corpo. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4,8, não invalida o exercício físico, apenas o coloca em um patamar inferior ao exercício da piedade. Segundo, evitar ou usar moderadamente café, chocolate e produtos correlatos. Terceiro, evitar se expor demoradamente, sempre que possível, a aparelhos eletrônicos, pois, comprovadamente, emitem ondas eletromagnéticas que afetam o perfeito funcionamento do nosso cérebro. E, número 4, exercer o hábito da boa leitura, principalmente da palavra de Deus.
Provérbios, capítulo 3, verso 1 e 24. Pois eleva o nosso nível de concentração e distrai positivamente a nossa mente. 3.3, lidando com o cansaço emocional. Finalmente, irmãos e irmãs, temos um fator que nos tira o sono e que atinge boa parte da população na fase adulta, que é o cansaço emocional, motivado pela excessiva preocupação com as nossas necessidades, problemas e frustrações do dia a dia, os quais nos tornam pessoas ansiosas. Neste caso, recomendamos os seguintes textos para os irmãos. Primeiro, Salmo número 55, verso 22. Segundo, Salmo 131. Terceiro, Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34. E 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Conclusão. Muitos são os fatores que levam o indivíduo a perder o sono. Entretanto, é importante que saibamos o que podemos fazer, quando devemos buscar ajuda profissional e a necessidade de continuarmos buscando e meditando na palavra, para que não sejamos vítimas do transtorno do sono. Jeremias, capítulo 31, versículos 25 e 26. Irmãos, esse foi o nosso breve resumo da quarta lição desse trimestre. Mais uma vez, agradeço a todos por estar nos acompanhando e nos incentivando. Que Deus continue abençoando a todos nós. A paz do Senhor.